Olá, como vai, pessoal do segundo ano, tudo bem? Poxa, finalmente a gente vai entrar agora na eletricidade. E como a eletricidade vai tratar, e a gente vai ficar com esse assunto até o final do ano, a eletricidade vai tratar sempre de partículas elementares, a gente vai falar dos elétrons, a gente vai falar dos pósitons, a gente vai falar dos nêutrons, dos prótons, dependendo da abordagem do exercício, a gente vai mergulhar no interior da matéria. Seria interessante a gente ter uma aula inicial descrevendo para você como é que a física de hoje, a física do século XXI, enxerga o mundo das partículas elementares. Então eu vou apresentar para você, para quem não conhece, alguns dessa sala já tiveram essa aula um dia comigo mesmo, mas eu vou fazer ela um pouco diferente hoje, focando naquilo que nos interessa mais no segundo ano. A gente vai falar sobre o modelo padrão da física de altas energias, o modelo padrão da física do mundo muito pequeno, do mundo de Planck, do mundo quântico. Então a gente vai descrever um pouco esse mundo. Não se assustem com os nomes, eu não vou cobrar que você decore os nomes, depois eu vou deixar claro como é que eu vou cobrar esse tipo de assunto na nossa próxima avaliação. Por enquanto, assista a aula e aí no Hangout depois, caso você tenha alguma dúvida, a gente discute ao vivo, que é sempre bem melhor, não é? Beleza, então vamos ao início de tudo. Vamos, pelo modelo científico mais aceito, voltar 14 bilhões de anos no passado. No momento em que o universo, pelo menos esse universo que a gente conhece, teve o seu início. E o modelo científico mais aceito para discutir a origem desse universo é o modelo do Grande Bang, o modelo da grande explosão. Então, de acordo com esse modelo, há 14 bilhões de anos no passado, uma quantidade imensa, quase infinita, de energia pura, ocupava um volume infinitesimal, ocupava uma singularidade inicial, e por algum motivo que a gente não sabe explicar, essa singularidade inicial do universo expandiu rapidamente no que ficou conhecido como uma grande explosão. Não foi uma explosão, como a gente imagina, uma bomba de um terrorista explodindo um ônibus em Israel, não. A gente imagina uma expansão rápida. É como se algo que estava aprisionado instantaneamente conseguisse se expandir para todos os lados. Então você tem a grande explosão Big Bang há 14 bilhões de anos atrás. E aí a gente imagina que essa energia que estava aqui, uma temperatura infinita, numa densidade infinita, começa ao se expandir a esfriar. E num dado momento surgem as partículas elementares, os tijolos, os legos do universo, até que a gente depois evolua e chegue nos dias de hoje. Mas logo depois da grande explosão, quando você tinha esse universo primitivo, é possível separar as partículas elementares em duas famílias. Uma família que a gente vai chamar de férmions, e a outra família que a gente vai chamar de bósons. Então eu posso separar essas partículas elementares em duas categorias, os férmions e os bósons. Aquilo que as diferencia talvez seja um pouco complicado para esse momento, mas é uma propriedade chamada spin. É o spin, conhecido como momento angular intrínseco, que é um operador matemático que se aplica para as propriedades de uma dada partícula. E se essa operação matemática der um valor inteiro, essa partícula é um bóson. E se essa operação matemática der um valor que é uma fração, essa partícula é um férmio.
Então é o spin, essa propriedade das partículas elementares, que separa essas duas famílias tão importantes. Vamos falar primeiro dos férmions, que são as partículas que têm esse spin, que é uma fração. Depois de muita pesquisa, depois de olhar para os aceleradores de partícula ao longo de mais de 50 anos, se a gente for imaginar, quando tudo começou, até os dias de hoje, os homens chegaram e catalogaram o que seriam os férmions fundamentais da matéria. Eles se dividem e vão ser colocados nessa tabela aqui, como se fosse uma tabela periódica. Mas não é química, animal! Não é química! Bom, quem são os férmions fundamentais do modelo padrão? Eles se dividem em 6 quarks e 6 leptons. Os 6 quarks conhecidos são o quark up, cuja letra e o símbolo é U, o quark down, cuja letra e o símbolo é D, o quark charme, cuja letra é C, o quark strange, cuja letra é S, o quark top, cuja letra é T, e o quark bottom, cuja letra é B. Então é up, down, sharp, strange, top, bottom. Eles são arranjados dessa maneira aqui. Essa é a família principal, essa é a família 1 dos férmions, e a gente vai entender por que ela é a família mais importante. Aí, lateralmente, eles estão alinhados pela carga elétrica. O up, o charme e o top, eles têm uma carga elétrica positiva, que vale 2/3 da carga de um elétron, que é conhecido como carga elementar. Então, esse valor da carga elementar, que é um valor bem importante, até vou escrever aqui embaixo, 1,6 vezes 10 a menos 19 do Coulomb. Essa é a carga elementar. Em módulo é a carga de um elétron, em módulo é a carga de um próton. O up, o charme e o top tem 2/3 positivos dessa carga elétrica. Coulomb, para quem não sabe, vai ficar sabendo, é a unidade de carga no sistema internacional. O down, o strange e o bottom têm carga negativa de menos 1/3 deste valor. Aonde eles aparecem no seu dia a dia? Já pelo mesmo preço. Fica calmo. Então esses são os 6 quarks conhecidos, os 6 quarks dos férmions da matéria. Aí a gente tem 6 leptons. Primeiro a gente tem os 3 neutrinos. O neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino taônico. Neutrino, o nome já ajuda, né? É uma partícula neutra, é uma partícula que tem carga zero, é uma partícula que quase não tem massa e é uma partícula fundamental para a gente entender a fusão nuclear, para a gente compreender o funcionamento de uma estrela como o nosso Sol. Existem 3 tipos de neutrinos no modelo padrão, todos eles têm carga zero. Aliás, a massa cresce para a direita, tá? Esses são os férmions mais leves e eles vão engordando para a direita. Portanto, os mais estáveis estão na família 1, depois os não tão estáveis na família 2 e os mais instáveis, como você, completamente desequilibrado, na família 3. Beleza. Aí a gente tem o elétron. Finalmente, alguém que você já ouviu falar, o elétron é sim uma partícula elementar para a física atual.
Ele é um lepton do modelo padrão. E ele tem dois primos mais gordinhos do que ele, o muon e o tau. Esses três últimos leptons listados aqui à direita têm carga menos 1 do valor elementar. Está aqui a tabela periódica da física, está aqui a tabela dos férmions fundamentais da natureza. Agora volta para cá. Infelizmente, quando o universo foi criado, infelizmente, quando toda essa existência miserável começou, foram criadas as partículas, mas também foram criadas as antipartículas. Então, para cada um desses férmions, eu tenho o avesso, eu tenho o antiférmion relacionado. Existe a matéria e existe a antimatéria. Eu já vou completar essa tabela aqui, para você completar no seu caderno, quais são as antipartículas do universo. O anti-up, o anti-down, o anti-charm, o anti-strange, o anti-top, o anti-bottom. Aí nós temos os três antineutrinos, o antineutrino eletrônico, o antineutrino muônico, o antineutrino taônico. Aí a gente tem o famosíssimo positron, que é a antipartícula do elétron, até mudei de cor pela sua importância, o antimuon e o antitau. A carga elétrica desses caras é justamente o contrário desses. Então, se o up tem carga mais 2/3, o anti-up tem carga menos 2/3 do valor elementar. Aí você tem o anti-down, o anti-strain, o anti-bottom com mais 1/3 da carga elementar, os neutrinos com o inverso de 0, que é 0, e o positron, partícula, até a nota aí, tão importante que ela está aí, positron. O antielétron e seus primos têm carga mais 1e. Então está representado para você aqui as partículas elementares e as antipartículas elementares do modelo padrão. A gente vai voltar a falar deles daqui a pouquinho, quando a gente for montar o próton, mas me aguarde. Vamos só completar a tabela falando dos bósons, partículas elementares com uma função completamente diferente. Eu vou separar os bósons em duas famílias, só que uma família é composta por um só. Talvez o bóson mais importante, mais famoso é esse aqui, é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, Peter Higgs, físico escocês, que propôs que essa partícula fosse a responsável pela origem da propriedade massa das outras partículas. O bóson de Higgs, descoberto pelo superacelerador LHC, lá em Genebra, na Suíça, é a partícula que dá origem à massa de todas as outras. Então ele é um bóson especial. Aí existem na natureza o que a gente chama de os bósons, que são transportadores das forças. Seriam os bósons que são trocados quando uma partícula está interagindo, trocando forças com outra partícula. Então, para cada força do universo, que são 4, a força forte, a força eletromagnética, a força fraca e a força gravitacional, existe pelo menos um bóson responsável pela transmissão dessa força, quando a gente faz uma análise quântica do processo. Então, o bóson responsável pela força forte é o chamado gluon. Então, o gluon é o bóson responsável pela transmissão da força mais forte do universo. Essa é a força que cola os prótons e os nêutrons no núcleo. É uma força violenta, de alcance muito pequeno, menor do que 10 a menos 15 do metro. Então, no dia a dia eu não sinto essa força. Mas essa força governa o coração do átomo. Ela segura o demônio dentro da matéria. Essa é a força
Por isso que o nome dela em inglês é Strong Interaction, força forte. Aí eu tenho um bóson, perdão, o bóson responsável pela transmissão da força eletromagnética, que é o fóton. Bom, eu devia ter escrito, né? O primeiro aqui é o gluon. Gluon vem do inglês glue, cola. Aí você tem o fóton, que você já ouviu falar, responsável pela transmissão da força eletromagnética. A força fraca tem dois bósons para a sua transmissão, o bóson Z e o bóson W, que não tem nome especial. E a força gravitacional tem o graviton. Que é a partícula responsável pela transmissão da força gravitacional. Então você tem aqui o bóson de Higgs, o bóson fundamental, e os bósons de interação. O gluon, da força forte, o fóton, da força eletromagnética, o bóson Z e o bóson W, da força fraca, e o graviton, da força gravitacional. Completamos aqui o quadro inicial do modelo padrão. Mas o mais importante agora é eu te mostrar cadê o próton. Porque se você olhar aqui, você só achou o elétron. E eu preciso do próton e o nêutron para fazer a tabela periódica inteira dos químicos. Então a gente vai agora construir o próton e o nêutron a partir desses legos fundamentais do modelo padrão. Então eu vou apagar aqui. Vou deixar aqui o que eu vou precisar, que é essa tabela ali, ó. E eu vou te explicar o seguinte: os quarks, eles nunca aparecem sozinhos na natureza. Eles sempre aparecem de bando, em duplas, em tripletes. Eles podem aparecer em 5 até mesmo em arranjo de 6. Então os quarks não têm existência individual. Eles são confinados a pelo menos um estado com 2 quarks. A gente considera então na física que as partículas que têm na sua formação, na sua subestrutura, quarks, são hadrons. Então tudo que é feito de quarks, tudo que é formado por quarks é um hadron. E aí eu tenho duas possibilidades que me interessam: os chamados baryons e os chamados mesons. Os baryons são formados por 3 quarks e o meson é formado por um quark e um antiquark. Os 2 baryons mais importantes, põe um asterisco aí, animal, são justamente o próton e o nêutron. Então vamos falar do próton. O próton não é uma partícula elementar para a física. Por que não? Porque a gente sabe que o próton é formado por 3 coisas menores do que ele. E essas 3 coisas menores são quarks. Então a gente sabe que o próton, se a gente imaginar como uma bolinha, como uma partícula, ele é formado por 3 partículas menores. Formadas por 3 quarks. E quais são esses 3 quarks? Cara, eu sei que o próton tem que ter a carga mais 1. Para que toda a química funcione, eu sei que o próton tem que ter a carga mais 1 nele. Como ele é formado por 3 quarks, eu te garanto que ele é formado por quarks da família 1, que é a família estável. Ele só pode ser formado por um arranjo de Us e Ds. Quantos Us e quantos Ds eu tenho que ter para formar um próton? Se fossem 3 Us, olha para a carga de 3 Us. 3 vezes 2/3 daria mais 2, e essa não é a carga do próton. Se fossem 3 Ds, 3 quarks do tipo Down,
3 vezes menos 1/3, a carga do próton seria menos 1, e não é, ela é mais 1. Para que a carga dele dê mais 1, só tem uma possibilidade. São 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down. Porque vai ficar 2/3 mais 2/3, 4/3, menos 1/3 mais 1. Então a gente sabe hoje em dia que o grande próton, partícula fundamental para você entender toda a química, para você entender o átomo, ele é um hadron, ele é um bário formado por 3 quarks, 2 do tipo up e 1 do tipo down. Essa é a estrutura hadrônica do bário-próton. E vamos falar do nêutron, o amiguinho do próton. O nêutron também é fundamental para você entender como é que é possível ter elementos químicos com tantos prótons no núcleo. O nêutron também é um hadron, também é um bário, formado por 3 quarks, da mesma família 1, da mesma família estável. E quem são esses quarks do próton, do nêutron? Ah, mas como é que eu vou saber? Animal, quanto vale a carga do nêutron? Ah, vale 0. Então faz um arranjo de use e des, de modo que a soma da carga total dê 0. Só pode ser o quê? 1 up e 2 downs. Então a estrutura do bário próton, up e up down. A estrutura do bário nêutron, up, down, down. E com esses dois mais um pacotinho de elétrons, a gente faz todos os átomos existentes na natureza. Beleza? A gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta discutindo com você mais alguns detalhes desse mundo bizarro das partículas elementares. Um grande beijo.